Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Neste último domingo, antes de encorajar seus apoiadores a se aglomerarem diante do Planalto, Bolsonaro voltou às redes sociais e postou no tweet o artigo 28 da Lei de Abuso de Autoridade, segundo o qual consiste em abuso de autoridade divulgar vídeo, áudio que não possua relação com a prova que se pretende produzir e que exponha a intimidade e a privacidade alheias. Tratava-se de uma clara referência à decisão da última sexta-feira do ministro Celso de Mello, do Supremo, de divulgar a gravação da reunião ministerial do dia 22 de abril. Primeiro tópico: vocês acham que é cabível, que é necessário impor restrições a eventuais abusos? Creio que sim, há abusos de quaisquer autoridades, incluindo as autoridades judiciárias, porque afinal todos nós somos humanos e, como tais, tendemos a abusos, sobretudo quando nos vemos investidos de bastante poder e quando sabemos que, por uma canetada nossa, podemos afetar a vida de diversos outros seres humanos. Daí a enorme importância de todo o nosso sistema de recursos, dos recursos no âmbito administrativo, dos recursos no âmbito judicial, previstos no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, a enorme relevância de instrumentos constitucionais, como, por exemplo, o habeas corpus e o mandado de segurança, para a garantia das nossas liberdades fundamentais, e vou mais além, a extrema relevância de se discutir um controle externo do judiciário bastante sério, que é uma matéria, infelizmente, muito negligenciada entre nós, que não mereceu a devida atenção. Porém, neste caso específico, entendo que o ministro Celso de Mello não incorreu em qualquer abuso. E por quê? Diante dos próprios termos da Lei de Abuso de Autoridade, do artigo transcrito pelo próprio presidente, que parece não entender, não compreender em toda a extensão a lei que ele mesmo sancionou. Ora, vamos aos dois tópicos principais desse artigo trazido por Bolsonaro. Primeiro, divulgar áudio ou gravação não relacionada à prova. Ora, aquela gravação divulgada na sexta-feira não só era relacionada à prova, como, no meu entender, era a prova mais robusta das alegações de Moro. Em segundo lugar, em relação à vida privada, à exposição da intimidade e da privacidade alheias, gostaria muito de entender em que medida, na cabeça do presidente da República, uma reunião ministerial pode ser considerada como um encontro privado, quase como um encontro de família, talvez um de seus churrascos, em torno dos quais ele tem todo o direito à privacidade, sem dúvida, mas não em uma reunião ministerial. Pelo contrário, uma reunião ministerial é uma congregação de agentes públicos, servidores da nação, e nós temos todo o direito de termos acesso às informações ali debatidas por aquelas pessoas. Até porque, como pagadores de impostos, somos nós que custeamos os régios salários de todos aqueles agentes públicos, aquelas belíssimas instalações, todo aquele aparato. Então, o mínimo que podemos esperar é ter direito
direito de conhecer, de ter acesso ao teor daquela reunião do espaço público, reitero eu. Portanto, de acordo com a norma legal sancionada pelo próprio presidente da República e transcrita por ele no seu Twitter, o ministro Celso de Mello não incorreu no alegado abuso. Então, esse tweet me parece o recurso de um governo que é incapaz de uma autocrítica, incapaz de reavaliar rotas, de tentar traçar planos concretos para enfrentarmos a situação duríssima que estamos vivendo, e, em vez disso, ele prefere partir para um ataque frontal, agressivo e quase infantil de tão descabido contra outros atores, contra atores de outros poderes que estão, neste caso específico, apenas desempenhando suas funções institucionais. Aspecto bem característico de um governo que não tem nenhum compromisso com o combate à corrupção, como tem sido assinalado por Moro desde a data de sua demissão e foi reiterado por ele ontem com todas as letras em sua entrevista ao programa Fantástico. Diante de todo esse quadro caótico, o Brasil, esse gigante adormecido que infelizmente jamais acorda, voltou a ser alvo das atenções da imprensa estrangeira, que hoje Bolsonaro qualifica como sendo toda esquerdista, entre aspas, ou seja, pessoas que discordem, pessoas que teçam críticas construtivas à postura do presidente da República, são prontamente taxadas como esquerdistas, inimigas do povo brasileiro. É assim que funciona o binarismo da cabeça do presidente da República. Mas deixemos um pouco essa cabeça um tanto rasa, um tanto medíocre, e passemos aos olhos da imprensa internacional. E aqui destaco um editorial do periódico Financial Times, que torna a ser protagonizado pela figura de Bolsonaro e que é intitulado, dois pontos, abre aspas, o populismo de Jair Bolsonaro está levando o Brasil ao desastre, fecha aspas. Deixarei o link aqui na descrição deste vídeo para que vocês possam ter acesso. Mais uma vez, me desculpo por não ter tido tempo de traduzir o documento na íntegra para vocês. De toda forma, deixarei aqui. Em brevíssimas linhas, para não exaurir a paciência de vocês, do que trata esse artigo? Primeiramente, o artigo tece uma comparação, diria eu, inevitável entre as figuras de Bolsonaro e do seu congênere norte-americano, Donald Trump, só que com vantagens para Trump, na opinião do Financial Times. Por quê? Por dois pontos. Primeiramente, devido ao histórico de vida, as biografias de ambos, segundo o Financial Times, enquanto Trump teria estado à frente de um negócio muito exitoso, teria sido, no mínimo, um bom gestor privado, Bolsonaro, nas palavras da revista, não são minhas, Bolsonaro não teria passado de um capitão do exército. E, em segundo lugar, em relação ao tópico cloroquina, ambos partilham a admiração, até certo ponto, uma adoração por essa droga, a cloroquina. Porém, enquanto Trump, pelo menos no momento, se resume a tomar ele mesmo a cloroquina, segundo contado por ele, segundo o noticiado, Bolsonaro pretende administrar essa cloroquina ao povo que ele governa. E aqui
abro um parênteses, como tenho comentado a farta nesse canal, a despeito de todas as opiniões científicas em sentido contrário, que mostram os terríveis efeitos colaterais da cloroquina e mostram que, pelo menos até o presente momento, não há qualquer evidência conclusiva de eficácia da cloroquina no combate à Covid-19, mas ainda assim, Bolsonaro insiste e determina a administração no SUS da hidroxicloroquina ao povo que ele governa. Essa é uma diferença bem traçada pelo Financial Times. Prossegue o Financial Times agora mostrando a face do populismo. Onde está o populismo de Bolsonaro? Está na esperteza em tentar se esquivar da situação e jogar essa conta pesada da crise econômica nas costas dos governadores e prefeitos que estariam apoiando o isolamento social. Ou seja, em vez de uma autocrítica, em vez de pensar que a pandemia pegou o Brasil numa fase em que nossas contas continuavam muito desajustadas. Por quê? Porque ao longo de todo o ano de 2019, Bolsonaro desperdiçou o seu tempo, deixou de fazer as reformas imprescindíveis a esse ajuste de contas, e aí me refiro às reformas econômicas, temos tratado disso a miúde aqui no canal, não vou me repetir. Ele desperdiçou esse tempo com bobagens, com ataques à imprensa, com a tentativa de promover seu filho a embaixador em Washington e não realizou essas medidas econômicas que seriam tão prementes para o ajuste de contas. E agora, em 2020, chegou a pandemia, um evento completamente inesperado e que não pode ser atribuído à responsabilidade de quem quer que seja, como muito bem acentuado na revista, só que chegou em um momento em que estávamos despreparados. E aqui entre nós vai gerar uma crise econômica muito mais severa do que gerará em países mais adiantados, em países com suas contas saneadas. Só que aí entra a esperteza e o populismo de Bolsonaro, que quer fazer crer ao grande público que não tem acesso a muitos meios de comunicação, a artigos, a estudos, quer fazer crer a este público que a culpa pela crise econômica será dos governadores e prefeitos, das outras autoridades dos poderes executivos, estaduais e municipais, por determinarem o isolamento social, ou seja, por impedirem essa população de sair às ruas para ganhar dinheiro. No momento em que, convenhamos, sair às ruas constitui um risco iminente, pelo menos na etapa que o Brasil vivencia da pandemia, quando estamos em plena curva ascendente. Vocês devem estar acompanhando isso à farta no noticiário, não precisarei repetir. Mas, tornando ao Financial Times, aí está então o populismo. Ele tenta se mostrar aos olhos dessas pessoas, sobretudo as camadas mais vulneráveis, mais ignorantes da população, como um salvador que é praticamente boicotado pelos prefeitos e pelos governadores. E aí, segundo a revista, ele aposta ainda mais numa polarização, numa política de divisão, numa política de caos. Também temos acentuado todos esses aspectos neste canal. E o mais perigoso, no meu entender, é a conclusão a que chega o Financial Times. É que nessa realidade tão perversa de divisão, de polarização e de uma crise sanitária e econômica sem precedentes, podemos ter uma predominância, um reino praticamente de medo
e, sobretudo, de falta de razoabilidade, de insensatez. Isso é dito com todas as letras na revista. Em outras palavras, como também temos comentado tanto aqui neste canal, talvez uma crise sanitária, uma crise econômica dessa magnitude possam ser aproveitadas por Bolsonaro para eventuais arrobos autoritários, para uma eventual decretação de estado de sítio, para eventuais medidas extremas. E aí a nossa democracia correrá um sério risco. Vamos aguardar, esperemos que antes disso as instituições tomem as medidas adequadas. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.